Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler um texto que está na Epístola aos Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vamos ler do versículo 33 ao 36. Romanos 11, de 33 a 36, diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor. E graças te damos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós, através de nós, apesar de nós. Que no dia de hoje o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira viva e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, porque só o Teu Espírito pode ministrar a Tua palavra, Senhor. Nós não somos absolutamente nada e carecemos em tudo da intervenção poderosa do Teu Espírito nas nossas vidas. Fala conosco, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu queria hoje oferecer este culto em ação de graças pelas respostas de oração que estão a caminho. Eu tenho conversado com muitas pessoas, muitas estão se sentindo enfraquecidas, desanimadas, e eu queria dizer a você: o Senhor ouviu a sua oração e Ele está preparando a sua resposta. Eu não sei como essa resposta vem, não sei quando ela vem, mas eu queria que pela fé você estivesse de prontidão e em ação de graças por aquilo que o Senhor já começa a fazer nas situações que tem lhe tirado a fome, que tem lhe tirado o sono. E eu quero dizer como salmista: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Amém? Nenhuma oração vai ficar sem resposta. E hoje eu queria convocá-los a tirar os olhos do natural e colocá-los no sobrenatural de Deus. Nunca isso foi tão imperioso que nós pratiquemos. O apóstolo Paulo, ao contemplar a profundidade da sabedoria de Deus, é tomado por um êxtase indizível. Não sei se vocês sentem isso, mas todas as vezes que eu leio esse texto, eu tenho essa impressão muito viva. Em poucas passagens, esta sensação de tirar o fôlego é sentida tão claramente como esta que nós acabamos de ler. Nunca foi tão imperioso, repito, que os cristãos confiram coisas espirituais com espirituais. Vivemos tempos difíceis, sem dúvida, e tempos de engano explícito, e só a verdade de Deus, revelada através de sua santa palavra, pode desmascarar os falsos ensinos que têm sido apregoados pelos espertalhões sempre apostos.
mas que em qualquer outra época foi tão necessário que os cristãos despertem para não se deixarem manipular pelos falsos ensinos que imperam, sobretudo e especialmente em nosso tempo. Depois de discorrer sobre a misericórdia de Deus para com todos, como um ato de sua maravilhosa graça, o apóstolo explode numa adoração extraordinária. E eu queria passar como tarefa de casa a leitura de todo esse capítulo, que tem coisas indizíveis da parte de Deus para falar aos nossos corações de um modo especial. Em sua adoração, o apóstolo, em primeiro lugar, foca em 3 pontos específicos. Primeiro, ele fala da profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, assim como dos seus juízos e caminhos inescrutáveis. Eu gosto demais dessa palavra porque ela remete a algo que não se pode compreender ou investigar, algo que é incompreensível do ponto de vista humano, mas o Senhor nos faz discernir coisas espirituais com espirituais. As verdades de Deus são insondáveis. E ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. E mais uma vez eu quero repetir: o Senhor está trabalhando naquilo que você tem clamado tanto a Ele. Como vem essa resposta, eu não sei, mas já comece a dizer amém e já comece a glorificar o Senhor por aquilo que Ele fará. Em segundo lugar, ele argumenta sobre quem se atreve a conhecer o Senhor se Ele não o quiser revelar. Hoje tem sido comum nós ouvirmos em determinadas mensagens, sobretudo da igreja eletrônica, pessoas colocarem nos lábios de Deus palavras que Ele nunca disse. E eu fico muito impressionada porque, como diria um velho pastor e conselheiro, ele dizia que a misericórdia de Deus aumentou. Porque lá no passado, por muito menos, a pessoa caía fulminado diante do Senhor. E hoje a misericórdia, a graça tem se multiplicado para dar chances que as pessoas se arrependam e voltem para o Senhor com inteireza e integridade de coração. E o texto diz: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Em terceiro lugar, ele fecha seu raciocínio afirmando que o Senhor é a fonte, o veículo e o fim de todas as bênçãos concedidas. E ele completa dizendo: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. E eu repito, a mensagem de hoje, o dever de casa é a leitura e releitura, quantas vezes sejam necessárias, deste capítulo 11 da Epístola aos Romanos. Leia, releia, faça grifos. Invariavelmente, quando nós começamos a fazer uma leitura dessa, o Espírito de Deus começa a ministrar ao nosso coração. Escreva as impressões do Espírito, coloque data, para que lá na frente você volte aos textos e perceba aquilo que o Senhor tem falado tão exaustivamente sobre aquilo que nós temos vivenciado. E eu queria chamá-los para meditarmos um pouco mais sobre tudo isso que nós estamos tratando aqui. Em primeiro lugar,
Ao meditar na maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus, o apóstolo Paulo parece explodir, repito para vocês, numa adoração que o leva a um êxtase. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas determinados textos da palavra, sobretudo como este que nós estamos lendo hoje, examinando hoje, eles têm o poder do Espírito de nos tomar de assalto. Eu sinto, é como se nós fôssemos tomados de repente por aquilo que é dito pelo Espírito de Deus. Chegamos a ficar sem fôlego, tal a natureza dessa revelação descrita aqui. Hoje não somos mais apenas seres terrenos, mas seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Já vamos para casa. Estamos no mundo, mas não fazemos mais parte dele. Somos cidadãos dos céus, filhos gerados pelo Espírito de Deus, nascidos de novo, da água e do Espírito. Embora os nossos pés estejam aqui na terra, o nosso olhar está na eternidade, como peregrinos e forasteiros em terra alheia. E sentimos um tipo de saudade incurável da nossa pátria celestial, como diz a letra do velho hino, que o pastor Malta gostava tanto de cantar, que dizia: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, tenho de Jesus saudades, quando será que vou? Fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, é o segundo ponto aqui que chama a sua atenção. Alcançados pelo favor imerecido de Deus, ao qual chamamos graça, sem que houvesse em nós nada de bom ou meritório. Repito, toda a iniciativa foi de Deus, do princípio ao fim. Até o arrependimento para a salvação foi colocado por Ele em nossos corações. Sem Ele continuaríamos irremediavelmente mortos em nossos delitos e pecados e encerrados na condenação eterna. O apóstolo Paulo, nessa doxologia, tem a revelação desse conhecimento e dessa sabedoria absolutamente insondável e inescrutável. E eu continuo aqui orando. Estou entregando a palavra, mas em espírito estou orando para que essa palavra desça da mente para os nossos corações e ela possa gerar vida em cada um de nós. Hoje há uma preocupação muito grande com bens materiais. Isso é um legado maligno da igreja eletrônica, quando na verdade nós precisamos, mais do que em qualquer outra época, buscar os bens eternos, buscar os bens espirituais. O mais que nós necessitarmos nos será acrescentado pelo Senhor. Em terceiro lugar, a impressão que temos ao ler os escritos paulinos é de que ele já não estava na terra há muito tempo. Seu olhar permanecia na eternidade, nos tesouros eternais da sabedoria divina. Nada poderia afetá-lo do ponto de vista humano, nem as piores torturas pelas quais ele passou, culminando com a sua morte. Todo o sofrimento daqueles dias não poderia ser comparado à glória vindoura. E depois de contemplar a revelação da soberania de Deus, tudo para ele foi reputado em nada pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Como nós precisamos experimentar isso em nosso tempo. Em quarto lugar, mais uma vez quero ratificar: sim, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso, os olhos carnais não podem compreender nem enxergar as coisas do Espírito de Deus.
ninguém consegue prescrutar a mente de Deus. O Senhor é a fonte bendita de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Ele é o veículo bendito que faz chegar a nós suas bênçãos infinitas. Ele é o propósito final dessas bênçãos existirem. Tudo é para a sua excelsa glória. Por isso é tão infantil e tolo fazer as orações, que não são orações, são determinações a Deus, propostas pelos ministros da prosperidade rasa. Eles não só determinam, mas exigem que Deus faça isso ou aquilo. Eu tenho vontade de quebrar a cara, desculpa aí, tá? Desses ministros. Senhor, desculpa aí, mas tem coisas que não dá para a gente dizer outra coisa. Como é que a pessoa se atreve a ir à presença de Deus e fazer determinadas asseverações? Eu exijo, eu quero, eu ordeno que você faça isso. Tu está pensando que tu é o quê? Isso é sério demais. E aí por isso que eu digo, como diz o irmãozinho, que a misericórdia do Senhor aumentou. Do contrário, tinha meio mundo de gente fulminado dentro das igrejas. Por pura graça de Deus, esses obreiros da iniquidade ainda não foram fulminados em suas posturas arrogantes e blasfemas. De Deus não se zomba, como diria o irmão Celestino. É sério demais. Se a nossa igrejinha falasse sobre prosperidade material, ela estaria lotada. Mas nós trazemos aqui uma palavra de prosperidade, sim, mas da verdadeira prosperidade que é espiritual. O que é que essa breve meditação pode nos deixar como lições no dia de hoje? Em primeiro lugar, aqui somos instados a tirar os nossos olhos do que é temporal e colocá-los na eternidade. Tudo que nós sabemos em termos de vida na terra é o que estamos vivendo hoje, agora. Nós não sabemos, nenhum de nós sabe quanto tempo tem aqui na terra. O que temos de fato é o hoje, o agora de Deus. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, curvemo-nos diante da suprema majestade nas alturas. Chegou a hora de deixarmos de ser meninos na fé. É tempo de amadurecer na graça e no conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, deixemos de dar ouvidos a tanta bobagem anunciada por aí afora. Deixemos de ser meninos na fé, repito. E por último, façamos como o apóstolo Paulo. Ele não só enxerga a absoluta soberania do Senhor, mas declara em alto e bom som: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e que não saiamos daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Espírito de Deus à medida que seguimos na força que só o Senhor supre. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, baixasse a sua cabeça. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.